Olá, pessoas que seguem o canal Raciocínios Espíritas. Então estamos aqui hoje para mais um videozinho, mais uma rápida exposição sobre temas espíritas e afins, né? Para tentar, né, nos iluminar mais um pouquinho, né? Nem que seja mais uma centelha, mais uma fagulha, o que quer que seja. E eu trago aqui o assunto já muito batido, que é religião. Agora, ele é muito batido, mas longe de ser esgotado, né? Porque religião, as abordagens dadas à palavra religião são sempre bastante controversas, né? Já foi mais simples no passado, hoje já não é tanto, né? Bom, eu posso até começar lembrando que realmente é algo que eu já mencionei em outros vídeos meus, eu sempre estou mencionando, né? Então, tá falando de religião como se fosse a primeira vez que estivesse falando. Não, não é a primeira vez, né? Quem já viu outros vídeos meus sabe que não. Mas agora eu vou tentar aprofundar mais um pouco, né? Para esclarecer? Não, não é para esclarecer. É para dar mais um nó na mente de quem estiver assistindo. Porque se quiser esclarecimento, vai estudar a codificação, vai estudar espiritismo, que é isso que esclarece. Eu aqui vou dar mais um nó na cabeça de vocês, ou pelo menos vou tentar, né? Porque para ver se eu consigo desatar o meu. Então, assim, eu começo buscando aqui no Wikipedia, né? O conceito de religião. Wikipedia é uma coisa meio questionável, né? As coisas que são escritas no Wikipedia, mas ajudam, pelo menos nos dão um norte. E no Wikipedia tem escrito, né, que religião é um conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo, que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Muitas religiões têm narrativas, símbolos, tradições, histórias sagradas, né, que se destinam a dar sentido à vida, né? Só o sentido da vida era um trabalho da religião, né? Ou explicar a sua origem no universo. As religiões tendem a derivar a moralidade, a ética, as leis religiosas, religião, leis religiosas, né? Ou um estilo de vida preferido de suas ideias sobre o cosmos e a natureza humana. Quer dizer, além de tudo, a religião é um estilo de vida também, né? É como a forma como a pessoa se comporta. Religião também são ambientes, né? Templos, seja ele templos de construções, como é o mais comum na nossa cultura, né? Mas há templos também externos, né? que também onde se fazem cultos, se fazem adorações e tudo mais, né? A gente lembrar que a lei de adoração é uma das leis da natureza segundo o Livro dos Espíritos, né? Uma das leis de Deus, ou leis da natureza, ou leis do universo, está lá. É um dos capítulos da parte Leis Morais do Livro dos Espíritos, né? Então parece que essa coisa de buscar a divindade já é um impulso natural do ser humano. E aí você se pergunta, e por que tantos o negam assintosamente, né? Nega a Deus assintosamente, desde até da infância, né? E esse impulso natural que se diz, essa lei, que é uma lei, a lei de adoração, que acontece com esses que negam, né? Bom, aí a gente vai ter que observar algumas coisas, né? Principalmente assim, os efeitos que o exercício da religião traz para o mundo. São efeitos variados. Tem coisas boas que as religiões trouxeram? Tem, claro. Olha, uma das melhores coisas para mim que as religiões trouxeram é você conseguir conhecer as civilizações antigas, porque eu acredito que a gente compreendendo a nossa história, a gente pode viver melhor o presente e projetar melhor o futuro. Tem gente que acha que a história é passada e deixa para lá. Algumas coisas são realmente, mas outras não. Então, por exemplo, os egípcios antigos. Se não fosse a religião, nós não conheceríamos a cultura deles tão bem, porque é através da religião é que a gente conhece tão bem o Egito Antigo, as suas crenças, as suas superstições, né? Que a religião sempre teve, além de conjunto de crenças aqui, também tem superstições atreladas às religiões, isso desde a antiguidade. Então, as crenças, as superstições dos egípcios antigos é que nos fazem conhecer a sua cultura, a sua riqueza cultural, até a sua arquitetura, as pirâmides estão relacionadas a questões religiosas, inclusive, né? Agora, a religião também tem o seu lado negativo, tem, né? A questão das pessoas se arvorarem, por exemplo, a ser representantes do divino, a se acharem a mais do que os outros, a exercerem o autoritarismo, né? Ou outros que não acreditam nisso, mas que de má fé
conseguem estar numa posição religiosa hierárquica e aproveita disso para exercer o poder, cometer crimes, né? Quantos crimes, quantas misérias no mundo provenientes de religião, de exercício da religião, de crenças religiosas, isso também é fato. Eu não quero citar aqui porque eu não quero fazer desagravo a essa ou aquela religião, né? Mas todo mundo sabe, basta pesquisar, estar atento que em nome de religião, né? Religião não é algo que a gente pode dizer assim com segurança, traz a paz. Alguns religiosos, sim, no seu exercício de religião, promovem a paz, né? Mas acho que eu acredito que eles tenham algo mais do que aquele sistema religioso do que eles estão atrelados. Por exemplo, Madre Teresa, uma freira. A freira está ligada ao catolicismo, mas não é só por isso que ela foi quem foi. Tem algo a mais nela. Aquilo ali só foi um viés. Foi uma ferramenta que ela encontrou naquele momento, né? Poderia ser outra religião ou nenhuma religião. Nenhuma. E ela fazer do mesmo jeito o seu trabalho, porque era um viés mais fácil, né? Seguir aquele caminho. A freira, eu não lembro agora o tipo, porque tem tipos diferentes, né, de irmãs de caridade. Eu acho que era carmelita, se eu não me engano. Foi a maneira como ela encontrou para trilhar esse caminho. Ótimo, tudo bem. Entendeu? Mas assim, além da religião, eu vi uma frase que eu escutava muito de um amigo do meu pai, ateu, esse amigo de meu pai, ateu, daqueles brabo mesmo. Ele sempre repetia, religião é o ópio da humanidade. Nossa, o ópio da humanidade. Eu na época não sabia nem o que era ópio, né? Era muito jovem, né? Eu sabia o que era drogas, mas não especificamente o ópio. Depois eu vou ver que ópio é uma droga bastante pesada que entorpece, né? Então, assim, ele dizia muito essa palavra que é atribuída a Karl Marx, né? Como eu não tenho nenhum estudo profundo de Karl Marx, eu sei o que a maioria sabe, então eu nem me preocupei, né? Até deveria a gente ter feito esse vídeo aqui, me preocupar ver se essa frase é dele mesmo, mas é atribuída a Karl Marx, né? Que religião é o ópio da humanidade, ou seja, a pessoa que tem crença, ela se entorpece, ela baixa a cabeça, ela cede, ela entende que ela é assim, está numa situação difícil porque é a vontade de Deus. E muitos que estão à frente das religiões, os sacerdotes e tudo mais, seja como for, fazem muitas vezes a massa, né, acreditar nisso para continuar mantendo o poder. Então, Marx, acho que ele não era desprovido de razão nesse sentido, nessa questão específica. Só que religião, como eu disse, não é só isso, né? Eu, quando era menino, né, tenho uma família muito católica, tudo, como eu já mencionei aqui, tudo que se faz é na igreja. Faz aniversário de 50 anos, missa de ação de graça, batizado, tudo tem que ter a igreja antes, né? Então, eu sempre vi a religião, tipo assim, como um sistema ditatorial, né? Que quer monopolizar a fé, quer monopolizar e controlar a fé. Porque eu nunca fui uma pessoa sem fé. Posso dizer que não. A minha fé pode nunca ter sido plena, recheada de defeitos, tal, mas eu nunca fui assim sem fé. Mas eu não acreditava na religião, né? Ou seja, no caso, a religião que me apresentaram, a religião católica, eu não acreditava. Mas não desacreditava da existência de Deus, da divindade, né? Veja como é diferente fé e religião. É isso aí que a minha experiência pode dizer. Eu não tinha a religião. Para mim aquilo era uma coisa mecânica. E para muitos Tem gente de fé, de bom coração no meio católico? Tem. Muita gente, faz muita coisa boa. Pastoral da Criança, por exemplo, tem muita gente boa, né? Isso é fato. Mas, Dom Helder, inclusive, não tem como mencionar um grande sacerdote, porque a gente sempre fala das coisas ruins dos sacerdotes que cometem crimes, que está tendo escândalos aí e tal. Mas a coisa boa também tem os Dom Helders da vida, que fazem coisas muito boas, né? Lá de Pernambuco. Então eu achava aquele sistema ali uma coisa mecânica, né? Mas eu sabia que tinha algo a mais, assim. Acho que a lei de adoração estava agindo dentro de mim, apesar de eu estar mergulhado num sistema religioso familiar, que eu via que tal, e eu percebi que eu conhecia outros sistemas religiosos, mas cada um queria monopolizar a fé de uma maneira. O certo é como eu estou dizendo. Então, o protestante, o certo é como eu estou dizendo. O católico, o certo é como eu estou dizendo. Até os espíritas querem monopolizar a fé, não é verdade? E quando se faz isso, isso é uma atitude totalmente irracional. E o espiritismo é a fé
raciocinada, é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, ter atitudes irracionais não compete, né? Então, assim, todo mundo quer ter este monopólio. Então, achava religião um sistema ditatorial de monopólio da fé. Inclusive, quando eu estava fazendo faculdade, e aí teve uma aula de antropologia filosófica, que aí se falou de religião e tal, você é religioso? Eu, Deus me livre. Aí a risada foi inevitável. Como é que você não sou religioso? Deus me livre. Quer dizer, Deus me livre da religião. Realmente é estranho, a grosso modo, a um pensamento mais pragmático, vamos dizer assim. Como é que o cara disse, Deus me livre, não sou religioso? Parece que não tem sentido, mas tem. Ou seja, a religião, a fé não está necessariamente atrelada à religião. Então, Deus me livre, pois o Criador, realmente, que está acima de tudo, que existia muito antes de qualquer religião, que me livre disso aí, desse sistema que não me serve, que realmente só faz alienar, vamos dizer assim, né? Eu disse isso. E foi uma risada. Mas a religião, o religare, né? Vamos dizer assim, que não está aqui logo no início, no Wikipedia que eu li, né? Quer dizer, seria a religação com Deus. Por quê? Pressupõe-se que um dia a gente se desligou de Deus e agora a gente quer se religar, né? Eu acho isso meio estranho, né? A minha mente ainda não processou isso direito, quer dizer, me desliguei de Deus e agora eu vou ter que me religar. Religião, vou me religar. Então, achei isso meio estranho. Não estou dizendo que está errado, não, gente, entendeu? Mas, assim, ainda está meio estranho. Eu não consegui absorver no meu psicológico ainda, na minha psicologia profunda, como diz, né, a Joana de Ângeles. Vamos dizer assim. Mas no Espiritismo se fala de religião. Bom, o que eu gostei, assim, quando eu comecei a ler o Espiritismo, foi que, assim, ela é uma doutrina filosófica, já gostei daí, porque filosofia é comigo mesmo. Não que eu seja um expert profundo em filosofia, sei que não, né? Mas eu gosto, eu sigo sempre essa linha, tenho uma formação profissional em filosofia. Então, assim, é um sistema filosófico, científico, como a ciência de observação, né? Quer dizer, as observações de Allan Kardec e dos seus contemporâneos que levaram a criar os princípios, as observações, né? Mas da consequência do princípio inteligente das manifestações espirituais. Não muito importante as manifestações físicas, foram importantes para chamar a atenção, mas o princípio inteligente dessas manifestações fez do Espiritismo uma ciência de observação, e um conhecimento filosófico, né, que nos faz refletir, refletir sobre a vida, né, e com consequências morais. Isso é que é interessante, né? Você sabe a sua destinação enquanto espírito, você apreende melhor sobre a reencarnação, que não é um princípio criado pelo Espiritismo. A reencarnação já é uma crença muito mais antiga, não é exclusividade do Espiritismo, mas o Espiritismo faz um estudo mais apurado, mais científico mesmo, vamos dizer assim, até onde se pode falar de ciência em Espiritismo, é mais científico da reencarnação. Então análises menos místicas, menos, vamos dizer assim, menos fantásticas e mais racionais, vamos dizer assim. E que nos traz as consequências morais que a gente sabe da nossa destinação, da lei de causa e efeito, principalmente, né? A lei de causa e efeito, atrelada à reencarnação. Mas aí no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala que o Espiritismo é a chave que une a ciência à religião. Que na verdade, gente, o que existe é o conhecimento da vida. Acho que a ciência estuda uma parte e a religião tenta conhecer a outra. Se a religião não ficasse se perdendo em tantos dogmas, em tantos preceitos, em tanto autoritarismo, talvez ela tivesse chegado já ao conhecimento verdadeiramente espiritual e a ciência daria só as ferramentas para esse conhecimento, porque é isso que acontece no Espiritismo. Pelo menos é o que eu vejo, né? Então essa chave, quer dizer, pelo menos em essência, não estou falando dos dogmas, de toda essa coisa de religião que a gente está vendo aí, né? Que aliena e tal, mas em essência, qual é a essência de todas as religiões? A crença que a vida maior existe, que essa vida aqui ela é passageira e que há uma vida maior, que é eterna e tudo mais. Isso aí é essencial. Mesmo que muitas religiões deturpem, adapte isso aos seus interesses, os seus representantes, tudo, mas a essência é essa. Então o que Kardec disse, a chave que une a religião à ciência, é isso.
a essência da religião, a crença, né, no mundo maior, no elemento espiritual, e a religião e a ciência que estuda isso, que mostra isso de alguma sorte materialmente, até onde é possível, né? Então é essa união que faz. Então não é o espiritismo, é essa religião, né, com esses sistemas religiosos. Então eu acho assim, eu sempre pensei, então o espiritismo devia trocar a palavra, não usar a palavra religião, né? Botar uma palavra nova, já que a religião está tão massacrada por todas essas questões. Ou então ressignificar a palavra religião. E parece que a escolha dos espíritas, do movimento espírita, foi essa, né? Que é o que está sendo. Esse pensamento que eu tive, gente, ou trocar a palavra ou ressignificar, foi no início, né? Quando eu comecei o espiritismo. Então eu vi que, na verdade, em vez de tirar a palavra, poderia ser uma solução também, tá ressignificando a palavra religião. Então a religião dentro do espiritismo não tem esse aspecto dogmático, esse aspecto, apesar de que dentro do espiritismo as pessoas espíritas trazem seus velhos vícios das suas religiões anteriores ou das suas não religiões também, né? Imagine, espíritas ateus é ótimo, né? Mas tem, né? Que não acredita em nada, né? É complicado. Mas isso aí, pelo menos, não sucumbe a um fanatismo. É aquele que não rejeita 100 verdades para não aceitar uma mentira. Rejeita 200 verdades, né? Mas tudo bem. Pelo menos nessas 200 que ele rejeita, dessas 200 mentiras, aceitam uma verdadezinha. Bem melhor. Eu acho que é mais difícil trazer os velhos hábitos religiosos para dentro do movimento espírita, e isso aí causa mais conflito, né? Fazendo dos espíritas religiosos também dogmáticos, sistemáticos, iguais das religiões anteriores. É isso que incomoda, é isso que me incomoda, é isso que incomoda muita gente, né? Mas a religião, enquanto essência ressignificada, né? A religiosidade que nos faz realmente nos ligar a Deus, não religar, né? Voltar a gente a lembrar, talvez seja isso, né? O religar voltar a gente a lembrar, a gente tem esquecido, né? Vamos dizer assim. Mas ainda não estou satisfeito, não. Ainda não estou satisfeito, não. Então, a religiosidade, nesse sentido, do exercício da espiritualidade, né? Da nossa origem divina, né? Da nossa origem espiritual divina, criados por Deus. Então, ressignificou essa palavra dentro do espiritismo. Mas isso é meu, gente, podem me banir do espiritismo se quiser, eu ainda não gosto de chamar o espiritismo de uma religião, né? Eu gosto de chamar de a doutrina espírita de uma doutrina, um conhecimento espiritual, uma doutrina filosófica científica com consequências morais. E que esclarece, talvez, os princípios da então religião, né? Que busca burilar o sentido, a religiosidade, torná-la mais espiritual e menos material. Eu gosto nesse sentido. Ah, mas Dibia, você está fazendo a mesma coisa. Então, se está fazendo isso, é de certa forma uma religião, só que diferenciada das anteriores. Pode ser também. Não importa, né? Sei que a religião é um fato. Ela existe, ela está aí. E nós aqui, enquanto espíritas, temos o dever para conosco mesmo de estar sempre estudando, sempre avaliando e sempre buscando a nossa fé em termos racionais, em termos assim mesmo úteis. Quando eu digo racional, não é aquela coisa dura, mas racional no sentido de conhecer a verdade que liberta, né? Quando Jesus fala, conhece a verdade que ela te libertará, realmente veja as coisas como elas são. Não se entregue a fantasias. Não acrediteis em todos os espíritos. Antes vão ver se eles são de Deus, porque tem gente aí que acredita em coisa de espírito que Ave Maria. Tem certos livros psicografados que Deus me livre. Também eu digo, Deus me livre. Né? Certas coisas que acontecem assim em termos de mensagem mediúnica e centro, que Deus me livre também. Óbvio que são casos, não é a regra, graças a Deus, pelo menos eu acho que não, né? Mas vamos realmente seguir a linha. Eu acho que a linha kardeciana ela ainda é a melhor, não foi superada nessa relação de entender o mundo espiritual, de entender a ação dos espíritos na nossa vida e principalmente nos entendermos como espíritos. Isso é que é importante. Isso é que é importante. Se a gente pensa nisso com ressentimento de religião ou não, não é o mais importante. Mas se a gente pensa nessa questão, né, da fé raciocinada, que não se abala, entendeu? Em nenhuma época da humanidade, essa sim é a fé verdadeira. Se quer chamar ela de religião ou de quer dizer, fica a critério de cada um, ok?
Então, gente, vamos ficando por aqui. Muita paz, obrigado pela paciência quem chegou nesse vídeo aqui agora. Quem está conhecendo o canal Raciocínios Espírita agora, aproveite, né? Ninguém nunca pede isso, o Flávio nunca pede, eu vou pedir aqui. Dá um joinha aí e se inscreve no canal para continuar vendo outros vídeos bacanas que tem aqui, né? Com o Flávio, com o Pati, com outros colaboradores do canal, ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.